5 meses antes. Danelli Balenge é uma super atleta. No triatlo e nas provas de resistência, sua reputação é lendária. Ela é multicampeã nacional e mundial. Não é de se admirar que ela conquistou o título de atleta do ano dos Estados Unidos pela 6ª vez. Para Danelli, desistir não é uma opção, como o paramédico John Marshall está prestes a descobrir. No meu primeiro encontro com Danelli, ela tinha acabado de correr 96 quilômetros de deserto aberto a 46 graus antes de chegar no posto de controle onde eu estava trabalhando. Aquela mulher pequena e magra entrou na cabine médica. Os pés dela estavam cheios de bolhas. Ela estava completamente desidratada, até delirando. Eu recomendei fortemente iniciar um acesso intravenoso para reidratá-la. Você precisa disso. Não. Só uma bebida e fita adesiva. Aquilo definiu o que eu achava de Danelli. Ela me fez aprender desde o início que aquela era uma mulher forte como uma pedra. Percebi que ela era uma verdadeira atleta em todos os sentidos. Dizem que para ser um grande atleta de aventura, o mais importante de tudo era que você tem que ser difícil de matar. Danelli era difícil de matar. Dia 1. Tudo começou em 13 de dezembro de 2006. Eu lembro que estava na minha casa em Moab. A temporada de inverno estava se aproximando e eu queria me preparar para a temporada de corridas de raquetes de neve e também competir em alguns triatlos de inverno. Oi, Thais, só me dá um minuto, tá? Só um minuto. Eu planejava sair para uma corrida de umas 2 horas e eu tinha um dos meus percursos favoritos em mente. Fazia um tempo que não fazia esse trajeto. Ok, tudo bem. Ok. Eu entendi a mensagem. Ok, vamos lá. Uma das principais atletas de esportes radicais do mundo, Danelli é conhecida por suas façanhas de resistência em corridas de aventura. Solteira e vivendo sozinha, sua constante companhia é seu cachorro Taz. Eu adotei o Taz de um resgate de filhotes. Lembro de ir ao abrigo e tinham vários filhotes lá. Tinha um filhote que se destacou muito para mim. Olá! Porque ele tinha muita energia e gostava de ficar correndo por aí, era hiperativo e tinha essa atitude brincalhona que eu fiquei apaixonada. Eu meio que me conectei com isso. Olha só isso. Nossa, você é muito fofo. E lembro que uma outra mulher se aproximou de Taz e o segurou. Olhei para ela pensando que ela estava segurando meu Taz. Ele ainda não era meu cachorro, mas eu sabia que ele era o certo. Então, eu meio que fiquei de olho nessa senhora enquanto ela brincava com Taz. E no segundo que ela colocou ele no chão, eu imediatamente o peguei e falei que queria ele para mim. Tinha algo no Taz que me puxou para ele, que me fez saber que ele era o meu companheiro ideal. Preciso que você me ajude. Com a companhia de Taz, Danelli está planejando uma corrida de treinamento rotineira pelo interior de Moab. É um lugar de uma beleza selvagem e diferente onde poucas pessoas vão. Era um dia ensolarado, mas estava relativamente frio, a temperatura provavelmente em menos de 0. Eu estava com meu caiaque em cima do carro, planejando remar depois. Eu não vi nenhum ciclista ou alguém fazendo trilha, só eu e Taz. Vem, Taz. Peguei minha garrafa de água no último minuto e também levei uma pequena pochete para não ter que carregar a garrafa na mão. Assim eu poderia simplesmente colocar a garrafa de água na pochete. Era uma pochete pequena com 2 bolsos com zíper. Eu não sabia o que tinha nesses bolsos. Apenas peguei e o que quer que tivesse lá da minha corrida anterior estava no meu bolso. Então eu saí para a corrida. Vamos.
Eu não fazia ideia do quanto a minha vida ia mudar completamente. Naquele dia. Vamos, Taz. Apesar de sua beleza, o interior ao redor de Moabe pode ser hostil e perigoso. Só no mês passado, 2 homens se tornaram vítimas desse terreno mortal, encontrados congelados na cruel noite do deserto. Equipes são acionadas regularmente para salvar pessoas em apuros. Mas Danelli não tem medo. 6 vezes vencedora do Prêmio de Atleta do Ano dos Estados Unidos, ela prospera ao se empurrar ao limite nos contextos mais extremos. Eu estava em uma excelente condição física, o que quer dizer que geralmente conseguia me esforçar ao máximo chegando ao limite da dor, mas sem ultrapassá-lo totalmente. Na verdade, quase chegava a ser bom. Eu entrava no ritmo, pegava o fluxo. Cuidado com isso. Nenhum mapa marca o percurso de Danelli. E a cada passo, ela avança mais para um território desconhecido. De repente, a próxima coisa que percebi é que Taz estava na minha frente. E aí então meu pé simplesmente escorregou. Quase imediatamente percebi que estava em apuros porque não conseguia parar. E eu estava caindo cada vez mais rápido. Então, o final era uma beirada de uns 6 metros. Queda livre. Eu definitivamente tive tempo para ver minha vida girar na minha cabeça e pensar que talvez eu não fosse ver o dia seguinte. E então, bum. Me impressionou que estava viva. Eu não sabia o que tinha feito comigo mesma, mas sabia que tinha me machucado para valer. É uma queda horrível. O impacto despedaçou a bacia de Danelli em pedaços, deixando o esqueleto dela partido ao meio. Só há tecido mole ligando as pernas ao resto do corpo. A superatleta Danelli entra em modo de sobrevivência. De algum modo, meu cérebro não se permitiu refletir profundamente sobre o que havia acontecido. Mesmo com ferimentos terríveis, o treinamento de resistência de Danelli a impulsiona a continuar e seguir em frente. Então, o que eu fiz foi pegar minha mão direita e colocá-la na minha perna direita e pegar minha mão esquerda e colocá-la na minha perna esquerda e eu conseguia sentir minhas pernas. E foi assim que eu percebi que não estava paralisada. E minha próxima reação foi pensar que tinha que sair daquele canyon, que tinha que voltar para minha caminhonete e que eu precisava ir para casa ou para o hospital. Incrivelmente, apesar de seu quadril quebrado, a atleta de resistência tenta se levantar e correr para fora do cânion. Mas com seu esqueleto praticamente partido em 2, as pernas de Danelli não sustentam o corpo. Incapaz de andar ou correr, ela enfrenta seu pior pesadelo. Sua perna está inútil e ela está sozinha em um penhasco separada de seu cão Taz. Danelli está sozinha e presa em 2.500 km² de deserto árido e completamente desabitado. Eu sabia que precisava sair daquele cânion. Estava bem frio. E era inverno, mas eu não conseguia ficar em pé, não conseguia andar. Então eu comecei a me arrastar. Com o esqueleto quebrado em 2, despedaçado na pelve, Danelli está gravemente ferida. A maioria estaria em agonia. Mas Danelli
Sendo uma atleta em forma, está tendo uma enorme descarga de adrenalina, mascarando a dor. Mas o problema agora para Danelli é decidir para qual direção seguir. Ela não tem ideia se tem um caminho seguro para descer. Taz vem ao resgate de Danelli. Taz, aí tá você. Taz encontrou um caminho pelo cânion para chegar até ela. Ela não está mais sozinha. Mas a presença de Taz traz mais do que conforto. Já que ele conseguiu chegar onde eu havia caído, sabia que tinha alguma rota de saída. Então usei ele como meu guia, me arrastando para onde ele ia, ao longo da borda. E depois para baixo, até o fundo do cânion. Vai! Então ele saiu correndo. Taz é sua única esperança. Mas Danelli sabe que ao mandá-lo embora, ela pode agora enfrentar a morte sozinha. Com pouco tempo de sobra, o chefe das operações de resgate de Moab, John Marshall, chega primeiro à área de busca em Amasa Backcountry. O interior aqui no sudeste de Utah não tem favoritos? Todos têm que tomar muito cuidado. É uma paisagem linda e extremamente inspiradora, mas também é completamente mortal. Tem um cachorro ali. Consegue ver? Sim, tô vendo ele. Taz conseguiu sair do cânion e está indo em direção ao grupo de busca. Mas enquanto ele corre em direção a eles, John teme o pior. Eu sei que meu cachorro nunca me abandonaria de forma alguma. Então, ver o cachorro dela no fundo do cânion pela primeira vez fez meu coração afundar. Pensei, isso não podia ser um bom sinal. O cachorro abandonou sua dona. Enquanto o resto da equipe de busca chega, Taz alcança o topo do cânion. Mas ele não para. E o comportamento dele é bem estranho, principalmente para o experiente rastreador Beigo Gerhardt. Aquele cão desgrenhado veio correndo pela estrada de jipe. E bem no meio de nós. A coisa estranha é que ele não queria realmente nada com a gente. Tipo, ele não foi até a primeira pessoa e ficou pedindo comida. John sabe que Taz pode ser a chave para encontrar Danelli. Mas o procedimento padrão dita que ele não pode adiar a operação de resgate ainda mais. Beigo, você pega a trilha Mazabek de volta e o Jeep. Beigo Gerhardt não tem ilusões sobre a enormidade da tarefa que enfrentam. Normalmente, eram pessoas que se perderam ou que quebraram o tornozelo, e aí praticamente já sabíamos onde elas estavam. Aquela era uma busca completa, em mais ou menos, digamos, 52 quilômetros quadrados. O que era enorme neste país com todos os cânions e penhascos, aquele espaço todo ia demorar para percorrer. É tempo que eles simplesmente não têm. Com a chegada da noite, as temperaturas começam a cair. Mas Beigo Gerhardt não pode se apressar, se não pode perder alguma pista que o leve a Danelli. Enquanto subíamos, sempre que via areia, eu buscava pegadas. E logo pensei que tinha encontrado algumas pegadas que poderiam ter 2 dias. E tinham pegadas de cachorro junto com as marcas de sapato.
Na base de busca e resgate, John agora tem certeza de que Taz está tentando dizer algo. Aquele cachorro estava em uma missão. Ele ficou correndo por aí distraindo todo mundo e chamando atenção. Aí, quando percebeu que tinha a atenção de todos, decidiu mostrar onde ela estava. Onde ele tá indo? De repente, lá longe no fundo do cânion, o cachorro reapareceu e começou a subir correndo pela trilha a Mazabek. Então eu peguei o rádio e fui avisar os veículos subindo a trilha. Um T812 para um T836. Beigo, parece que o cachorro tá indo na sua direção. Deixa ele passar, vamos ver para onde ele tá indo. Fiquei olhando por cima do meu ombro. E aí Taz apareceu correndo disparado colina acima. Fiquei pensando, ele deve saber alguma coisa. Achei que devia seguir Taz por uns 5 minutos só para ver. Ok, cachorro, vamos ver o que você sabe. O tempo está acabando. À medida que a noite se aproxima, uma nova ameaça à operação de resgate surge. Uma forte nevasca está prevista, a qual Danelli não sobreviverá. Seguir Taz pode ser a última chance de encontrar Danelli viva. O experiente alpinista Bego Gerhardt sabe que o cachorro de Danelli pode ser sua única esperança real de sobrevivência. Eu sabia que devia prestar atenção aos cães porque eles sabem das coisas. Então, quando ele correu pela colina, eu tive uma sensação muito forte de que era melhor seguir ele um pouco. À medida que Taz guia Bego para o fundo do cânion, o caminho se torna mais traiçoeiro. Bego precisa desacelerar o jipe e arriscar perder o rastro do cão. Danelli não tem como saber que Taz encontrou ajuda. Ela está resignada à sua morte ao ar livre. Mas quando ele retorna, Danelli percebe uma mudança no comportamento dele. O Taz apareceu de volta do nada, veio direto até mim e aí foi direto pra poça e começou a beber da minha poça. Eu me lembro de ter pensado que aquela era a minha única água. Só tinha aquilo. Fiquei querendo falar pro Taz encontrar outra poça, mas eu não consegui fazer isso com ele. Então eu fiquei fazendo carinho nele algumas vezes e o deixei beber da poça. E seu comportamento tinha mudado um pouco. Ele parecia ter recuperado um pouco de energia, estava lambendo o meu rosto e abanando o rabo. Foi triste para mim ver esse pequeno cachorro feliz que eu nunca mais estaria junto. Nessa hora ouvi um outro barulho. Socorro! Eu não estava mais com esperança nenhuma, porque já estava gritando o mais alto possível pedindo ajuda há mais de 50 horas e ninguém tinha ouvido e vindo me ajudar. Socorro! E bem na hora em que pensei que ia ficar sem estrada, ouvi um grito de gelar o sangue. Socorro! Nunca esquecerei. E tinha que ser a Danelli. Socorro! Socorro! Não consigo me mexer. O som ficou mais próximo, então o motor desligou e eu comecei a implorar. Estava desesperada, implorando por ajuda, explicando que estava machucada, dizendo a quem quer que fosse que não podia ir embora. Eu precisava muito de ajuda. Socorro, me ajuda, me salva. Foi o auge da minha vida. Porque eu soube naquele momento que teria uma segunda chance de viver. Sabia que ia sobreviver. Foi emocionante. Porque não era muito comum a gente participar de um resgate em que a vida de alguém estava realmente muito perto, por um fio. A expressão no rosto dela era de alívio. E aí começou a chorar. A próxima coisa que ele me disse foi que eu tinha um ótimo cachorro.
E eu comecei a chorar muito. Não acho que qualquer humano iria conseguir sobreviver mais uma noite naquela temperatura absurda. O vínculo extraordinário de Taz com Danelli salvou sua vida. O Taz certamente fez toda a diferença ao reduzir horas ou talvez até dias na busca por Danelli. E naquele resgate, ela não tinha horas ou dias sobrando. Ela já estava à beira da morte quando foi encontrada. Eu sempre soube que o Taz era um cachorro inteligente, mas poder fazer o que ele fez foi um nível totalmente novo de comunicação. De repente, percebo que meu cachorro estava cuidando de mim, em vez de eu cuidar dele. Olhando para trás agora, sou extremamente grata. Ele foi realmente um verdadeiro melhor amigo. Imagem real do resgate. Danelli é levada de helicóptero ao hospital e faz uma cirurgia para reparar os vasos que já tinham bombeado cerca de 2 litros de sangue na sua cavidade pélvica. Depois, uma operação de 6 horas para reconstruir seu quadril. É incerto se ela vai sobreviver. Quando recebemos os relatórios sobre a condição médica dela, todos os médicos diziam que ela realmente não deveria estar viva, considerando as enormes perdas de sangue, a hipotermia, a queimadura de frio, tudo combinado. Ela deveria ter morrido há dias. Mas lá estávamos, 2 dias e meio depois, e ela estava sorrindo. Mas há outro choque aguardando Danelli quando ela vê seus pés pela primeira vez depois desses 3 dias. Eu estava lá deitada na cama do hospital e eles tiraram os meus sapatos, então eu finalmente consegui dar uma olhada nos meus pés. E eles estavam pretos de congelamento. Todos os meus dedos dos pés e depois parte do meu pé estavam pretos. Com congelamento, é uma questão de ter paciência e esperar. E eventualmente, nas próximas 24 horas, lentamente, mas de forma constante, a cor começou a retornar aos meus dedos e pés. E então, com isso, eu soube que meus pés ficariam bem com o tempo. Era só esperar. O prognóstico para a fratura pélvica de Danelli não foi tão animador. O médico disse que as lesões na minha pelve eram extremamente extensas, então eu não sabia se ficaria em uma cadeira de rodas pelo resto da minha vida ou se poderia voltar a andar novamente. Sua vida foi salva, mas seu corpo pode estar irremediavelmente destruído. Os médicos temem que ela não volte a andar. Contra todas as probabilidades, a extraordinária determinação que a manteve viva no cânion agora a colocou de volta em pé. Depois de 6 horas de cirurgia e meses de reabilitação, Danelli está de volta ativa. Ainda consigo fazer o que eu amo. Foram vários meses de recuperação e reabilitação. Mas depois de muito esforço consegui voltar a correr, percorrendo as trilhas que eu amo. Taz e eu saímos quase todo dia. E agora Taz tem uma nova companhia. Meu filho é maravilhoso. Ele é realmente um presente e cada momento com ele eu valorizo. E acho que o que me faz apreciar ainda mais o meu filho é que eu sei que ele talvez nunca tivesse existido se não fosse pela inteligência do Taz e todas as pessoas do grupo de resgate que estavam lá para me ajudar a sobreviver àquela experiência. Se mover por esta região remota é um verdadeiro desafio. E o fiel companheiro de Ken é seu quadriciclo. O terreno é muito acidentado. O país é muito montanhoso, as colinas são muito íngremes. E há muitos lugares na minha linha de armadilhas que até pessoas muito boas de quadriciclo nem sequer enfrentariam. O passeio de hoje é ainda mais perigoso. O quadriciclo está carregando muito peso extra. Meu quadriciclo, sem qualquer combustível nele, pesa 270 quilos. Os castores, de 15 a 20 quilos cada um. E com 3 galões de gasolina, deve chegar perto de 500 quilos. Uma caminhonete pequena deve pesar isso. A temperatura cai abaixo de 0. E o vento começa a soprar mais forte. Então quem decide encerrar por hoje? O
vento soprava a pelo menos 80 quilômetros por hora. Era um monte de coisas voando no meu rosto enquanto eu tentava dirigir. Estava levantando pequenas pedras. De repente, senti uma dor no olho. Eu pisquei e senti como se tivesse algo no meu olho. No instante em que soltei o guidão, eu tirei um pedaço de grama. E o quadriciclo capotou. Eu estava caindo e podia sentir a moto me seguindo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Senti como se fosse conseguir desviar, mas então fui pego. Foi tão rápido. Fui arremessado de cara na terra. E senti uma dor excruciante na perna. Eu podia sentir meu pé, podia sentir meu tornozelo totalmente deslocado e os ossos quebrados. Eu quase vomitei de dor. O metal me atingiu na parte inferior das costas e me jogou no chão, tirando meu fôlego. A dor vinha do meu tornozelo e da panturrilha da minha perna. Eu não conseguia empurrar e me erguer o suficiente para mover a moto. Não importava como eu tentasse mover as pernas, eu não conseguia. O quadriciclo carregado prendeu Ken ao chão no meio do nada. Socorro! Como paramédico da unidade de resgate local, o primeiro instinto de Ken é tentar avaliar a gravidade dos seus ferimentos. Verifiquei meu pulso. Estava a 160. Estava pulsando, eu podia sentir. Minha pressão arterial devia estar alta, porque eu podia realmente sentir meu pulso. Minha pele estava pálida. Quando eu beliscava, demorava para voltar ao normal. Demorou 5 segundos para voltar a cor do meu dedo, então eu soube que estava em choque. A dor e a ansiedade estavam fazendo meu coração acelerar. Então, eu sabia que precisava me acalmar para poder raciocinar e pensar direito. Ken aprendeu a lidar com dor quando era criança, lutando contra a polio. Eu meio que bloqueio isso mentalmente. É impressionante a quantidade de dor que eu consigo bloquear. Ken não consegue alcançar as pernas, que sofreram todo o impacto do acidente. E ele só pode imaginar o tipo de dano que foi causado. Minha primeira suposição foi que sim, eu desloquei meu tornozelo, com certeza. Possivelmente esmaguei. Achei que talvez tivesse causado muitos danos ao meu joelho direito, porque a dor era extremamente grande. Minha perna com poliomielite não é muito grossa, posso segurá-la com a mão assim. Quando fui jogado no chão, sabia que aquele joelho já era. O peso da moto de Ken e do equipamento de sobrevivência exerce uma pressão enorme em suas pernas feridas, causando uma dor excruciante. Isso esmaga sua perna direita contra a mais fraca da poliomielite, interrompendo a circulação da panturrilha ao pé. Ken sabe que, para evitar danos permanentes, ele precisa agir rápido. Minha primeira reação foi: preciso sair debaixo do quadriciclo, mesmo que eu tenha quebrado a perna. Então eu dei uma olhada ao redor e tentei ver se havia algum galho ou qualquer coisa que eu pudesse pegar. Todo o equipamento de Ken ainda está preso ao quadriciclo. Apenas seu machado havia caído durante o acidente. Mas está torturantemente fora de alcance. O instinto de sobrevivência de Ken entra em ação. Eu sempre carregava um acendedor de fogo ao redor do pescoço e uma bússola num cordão.
Ter um machado nas mãos pode significar a diferença entre a vida e a morte. Para Ken, o machado é sua única chance de escapar. Tive que tentar inúmeras vezes para finalmente pegar a ponta do cabo do machado. Pensei imediatamente, bem, talvez eu possa usar meu machado como uma alavanca para empurrar o quadriciclo para fora de mim. Mas preso de bruços. É impossível para ele conseguir alavancagem suficiente para levantar o quadriciclo. Então eu pensei, tá, estou preso aqui. Estou realmente ferrado. Mas, quando você está nessa situação, você tem que tentar algo. Se não der certo, você tenta outra coisa. Eu estava pensando que se eu conseguisse reduzir o peso na moto, talvez eu tivesse uma chance melhor de sair debaixo dela. Mas cada golpe causa uma dor agonizante no corpo ferido de Ken enquanto ele tenta derrubar o equipamento pesado do quadriciclo. Pensei que talvez eu pudesse empilhar os castores e colocar o machado lá no canto da grade para usar de alavanca. Com os castores debaixo dos braços, Ken espera que a altura extra faça diferença. Parece estar funcionando. O quadriciclo se move uma fração de centímetro. Foi tão bom. Quer dizer, ainda doía pra caramba. E parecia que os ossos estavam quebrados. Mas pelo menos aquela pressão constante e intensa foi aliviada. Movido pela adrenalina, Ken decide que é hora de uma tentativa decisiva para se libertar. Eu tinha acabado de quebrar minha melhor chance de sair de lá. Então o que mais eu poderia fazer? Socorro! Ken está completamente preso na selva canadense. Ele precisa bolar outro plano se quiser sobreviver. Naquela hora pensei, tá bom, o machado está quebrado e o cabo não é tão longo. Talvez agora eu consiga me esticar um pouco e cavar um pouco o chão. Se Ken conseguir soltar o solo debaixo dele, talvez ele consiga se libertar. Mas pressionado pelo peso do quadriciclo e do equipamento, a tarefa se torna quase impossível. Fazer isso em um espaço pequeno é desafiador. Porque eu não conseguia cavar por baixo da minha perna. Eu continuei tentando, mas toda vez que tentava fazer isso, não conseguia. Eu batia no chão com o machado e ele ricocheteava na minha perna, ou então batia direto na perna. Apesar da dor, Ken simplesmente se recusa a se render e aceitar seu destino. Quando você está preso em uma situação de sobrevivência dessa, sua atitude tem muito a ver com isso. É muito fácil desistir e pensar que tudo é desespero e não há esperança.
Mas se você não deixar que essas coisas te atrapalhem e você parar para raciocinar, é surpreendente quantas coisas você pode fazer. Continuei tentando descobrir e avaliar uma maneira de mover o quadriciclo para eu poder soltar uma das pernas. Só precisava soltar uma. Eu sabia que podia sair debaixo daquela coisa. Apesar de sua engenhosidade e esforço, Ken começa a perceber que pode ter que passar a noite sozinho nas geladas montanhas de Alberta. Todos os seus nervos ficam à flor da pele. Sua mente está pensando em 1 milhão de coisas, como quanto tempo isso vai durar. Tentei de todas as formas possíveis e pensava se poderia fazer isso, ou se eu conseguisse aquilo. Após 5 horas, tinha esgotado as minhas opções. A escuridão está se aproximando. As montanhas rochosas à noite são fatais, especialmente no inverno, quando as temperaturas podem despencar 20 graus. Ventos gelados descem das montanhas. E essas rajadas uivantes pregam peças na mente de Ken. Ouvi algo e parei. Será que eu estava realmente ouvindo aquilo ou não? De fato, eu estava. Incrivelmente, Ken bateu seu quadriciclo a apenas meio quilômetro da casa de um fazendeiro. Se alguém pudesse apenas ouvir seus gritos, seu tormento chegaria ao fim. Socorro! Quando ouvi os cães pela primeira vez, isso me deu um pouco de esperança. Talvez eu não precisasse passar a noite lá. Socorro! Ken está preparado para qualquer eventualidade. Ele até carrega um apito em volta do pescoço, que usa para chamar a atenção. Os cães, que têm uma audição muito melhor do que a de um humano, podiam me ouvir. Socorro! Eu tô aqui! Seus pedidos de socorro são abafados pelos ventos fortes e não são ouvidos por humanos. Aqui! Eu ouvi ele entrando e saindo de casa algumas vezes. Socorro! Estou aqui! A ajuda estava tão próxima, mas ainda assim tão distante. É mais um golpe devastador para Ken. Para piorar a situação, todo o equipamento e suprimentos que ele comprou que poderiam mantê-lo vivo estão amarrados à sua moto, completamente fora de alcance. Com o que eu tinha no meu quadriciclo, eu poderia ter sobrevivido por 1 mês, sem problema. Tinha água e café quente lá, meu kit de primeiros socorros, claro, e um saco de dormir bom para temperaturas realmente muito baixas. Sem todo o seu equipamento, Ken encara o teste supremo das suas habilidades de sobrevivência. A temperatura já caiu a 11 graus. E com o vento gelado, parece ainda mais frio. Ele pode morrer de hipotermia se não pensar rápido. Eu sabia que o vento e o frio poderiam me matar facilmente. Em provavelmente meia hora ou menos, se eu adormecesse, eu estaria congelado. As condições de congelamento cobram seu preço. Quem sabe que seus tremores intensos podem ser o primeiro sinal de que a hipotermia está se aproximando. E só pode piorar daqui em diante. Assim que você para de tremer, você está com hipotermia severa. E seu choque pode ser irreversível. Pessoas que entram em hipotermia sentem uma euforia de estarem quentes.
Elas começam a tremer, adormecem e depois morrem. Durante meus 15 anos de resgate, provavelmente vi 3 ou 4 pessoas na mesma situação em que eu estava. Infelizmente, nenhuma delas sobreviveu. Então me obriguei a ficar acordado. E mesmo quando cheguei ao ponto onde eu não conseguia tremer direito, eu tentaria. Me forço deliberadamente para tremer. Me esforço para me mover, para simular tremores. Eu sabia que precisava evitar que o calor do meu corpo escapasse para o chão. Se Ken abrir um dos castores mortos, talvez consiga usar a pele dele por baixo de seu corpo para isolar um pouco o contato com o chão. Mas há o perigo de que o cheiro também possa atrair predadores. E com o machado quebrado, ele não tem nada para se defender. Eu sabia que a possibilidade de haver pumas ou qualquer outro tipo de predador aumentava a cada hora que eu ficava preso lá. Se eu fosse atacado por um puma, eu não teria chance alguma. Quem sabe que se não esfolar o animal, ele morrerá. Há pouca chance de resgate em breve. Sua família não estava esperando por ele em casa, e seus planos de jantar eram incertos. Olha, se não aparecer, a gente vê isso quando ela voltar, tá bom? Quem decide que a recompensa de esfolar o castor supera o risco de atrair predadores. O lado do corpo ficou virado para baixo, da pelagem para cima. Assim eu ficava um pouco mais aquecido. As temperaturas continuam a cair. E faltam 8 horas até o amanhecer. A pele do castor lhe dá algum alívio temporário, mas a um custo. O cheiro de carniça fresca pode ser levado por quilômetros ao redor, com predadores logo percebendo o cheiro. A maior preocupação. Dia 3. Quando amanhece, Ken está preso há quase 40 horas. A chance de resgate permanece tão próxima, mas ainda tão distante. Sempre que eu ouvia os cachorros latindo ou o fazendeiro abrindo a porta, eu apitava. Nada acontecia. Foi muito frustrante, muito mesmo. Tipo, o que está acontecendo? Por que nada pode dar certo para mim uma vez? Por que minha sorte não muda? Sou o tipo de cara que sempre foi muito independente e essa foi a primeira vez que me vi em uma situação onde não podia contar apenas comigo mesmo para sair dela. Os amigos e a família de Ken ainda não fazem ideia de que ele está desaparecido e nenhuma operação de resgate foi iniciada. Eu estava derrotado, sem dúvidas. Como paramédico, Ken sabe que seu corpo está se deteriorando rapidamente. Eu sabia que o choque estava piorando. Minha temperatura central do corpo estava definitivamente caindo. A minha ingestão de nutrientes foi 0. Estava mais concentrado em tentar não desmaiar e adormecer. Eu sabia que, se eu quisesse sobreviver, eu tinha que ficar acordado. Antes de anoitecer novamente, os coiotes voltaram com mais alguns. Eu estava muito concentrado e focado pensando no que esses coiotes poderiam estar fazendo. A gente só pode imaginar se não podemos ver.
É a terceira noite de Ken preso debaixo do quadriciclo. Exposto, desidratado e à beira da morte. E desta vez, os coiotes voltaram para caçar em grupo. Eles são bem coordenados nas táticas de ataque deles. Eles teriam tentado atacar meu rosto e minha garganta, porque estavam mais expostos. Se por acaso eu virasse para um lado, eles tentariam me pegar por trás. Esse bando já provou carne fresca. E eles estão com fome demais. Se eu não conseguisse assustá-los com o apito e os gritos, minhas chances eram muito pequenas, muito poucas. A explosão de Ken é o suficiente para afastar os coiotes. Mas ele terá que passar outra noite lá fora. Eles voltarão, mas talvez não tenha mais forças para afastá-los por muito tempo. Dia 4. Por 4 dias inteiros, eu nunca dormi. Eu me esforcei conscientemente para me manter acordado, porque sei, por experiência, que o vento e o frio poderiam facilmente me matar. Meu corpo estava me dizendo que era uma descida ladeira abaixo. Minha saúde mental não estava boa. Minha coordenação não estava como deveria estar. Então, eu sabia que todos aqueles sinais me diziam que meu corpo estava desligando mais a cada momento. Com certeza. Filmagem real. Minha família era minha principal preocupação. Eu podia lidar com o que viesse pela frente, mas como eles poderiam lidar com isso? Como os afetaria? Eu pensei que se eu não sobrevivesse, talvez enquanto eu ainda tivesse minha cabeça no lugar e ainda pudesse escrever uma mensagem, eu deveria escrever uma para eles. Só por precaução. Eu disse a eles que estava arrependido. E que os amava. Tirei meus óculos e deixei de lado. Pensei que talvez, só talvez, eu pudesse descansar um pouco. Finalmente, eu estava fechando meus olhos. No quarto dia de luta contra a dor e o medo. Se forçando a ficar acordado para afastar os coiotes e a hipotermia. Quem finalmente se entrega. Aquela manhã estava ótima para uma caminhada. Eu tinha decidido levar meu cachorro para visitar uns amigos. E olhando para as belas colinas e as montanhas ao fundo, mudei meus planos e fui para uma outra área. E encontrei um lugar onde nunca tinha ido. Por que mudei de ideia? Nem sei o porquê. Vamos! Especialista em busca e resgate Roy Davidson. Parece estar sendo guiado pelo destino em direção às montanhas. Eu não tinha a menor intenção de estar naquela área de jeito nenhum. Mudei meus planos 5 vezes para acabar onde estava. Quando eu desci até o fundo do vale, foi aí que mudei de ideia novamente. Vamos, Oscar.
Quando olho para o lado, vejo o quadriciclo. Parecia algo ou alguém ali embaixo. Oscar, vem. Estou no grupo de busca e resgate. Cerca de um ano antes tivemos uma busca. Estávamos procurando por um caçador desaparecido em um quadriciclo. Encontramos esse sujeito e ele estava embaixo do quadriciclo, morto. Oscar. Oscar? Era exatamente a mesma cena. Percebi que tinha alguém preso ali embaixo que poderia estar morto. Olá? Ouvi algo e pensei. Será que minha mente está me pregando peças? Ou é real? Você tá bem? Eu adormeci. Estou sonhando. Olá. Achei que estava vendo coisa que estava alucinando. Eu pensei, rapaz, a coisa tá feia. Isso é real? Qual é seu nome? Ken Hildebrand. Me senti abençoado, me senti sortudo por estar vivo. Eu não precisava dizer adeus à minha família. O alívio foi imenso quando ele tirou o quadriciclo de cima de mim. Foi fantástico. Eu simplesmente não consigo descrever como foi ótimo, mas a sensação não durou muito. Vamos. Tentei mexer minhas pernas e então percebi que não podia movê-las. Quando ele me contou pela primeira vez que tinha estado lá por 4 dias e 3 noites, eu não acreditei. Ele estava muito calmo, era muito profissional e sabia o que precisava fazer. Ele achava que pelo menos uma de suas pernas estavam quebradas. O que estava fazendo? Provavelmente era um lugar onde a roda do quadriciclo estava sobre a perna dele e a carne estava congelada. Vou só colocar isso aqui. Deixa isso assim. Eu não fui ao banheiro por 2 dias inteiros. Eu sabia que eu poderia ter danos no fígado e também ter danos nos rins. A razão pela qual Ken sobreviveu é que ele é forte. Ele é um cara durão. Quem precisa ser levado ao hospital o mais rápido possível. Tentei ser o mais cuidadoso possível ao sair de lá dirigindo. Foi bem complicado. Não havia estrada. Era apenas subindo o fundo do vale. E sua perna começou a doer. Foram os impactos que provavelmente me fizeram sentir a circulação voltando em algumas partes das minhas pernas. Ironicamente, a dor até que parecia boa. Eu não sei como explicar. Não é que eu estivesse triste, mas eu não estava transbordando de alegria como você acha que alguém estaria. Porque eu ainda estava vivo. Mas eu ainda sabia. Sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer. Eu não sabia a distância. Só saberia isso quando chegasse no hospital. Imagem real do hospital. Os cirurgiões lutaram para salvar a perna direita de Ken, mas eventualmente eles tiveram que amputar. Isso o deixou com uma prótese em sua perna direita, além da poliomielite na perna esquerda. Mas com a mesma determinação que tinha quando criança. Ken está andando novamente. Eu não tinha isso em mente. Eu estava certo de que não iria andar novamente. Eu tenho que andar. Não basta apenas sobreviver. É toda a sua família que tem que lidar com os problemas que surgem. Mas se vocês se amam, vão conseguir superar isso.